contribuir, falar duas coisas. Você levantou a bola sobre inteligência artificial, eu tenho muito para falar sobre isso. Estou com orgulho, eu queria soltar isso logo no sistema, está saindo, está construindo. Mas antes de falar da inteligência artificial, a operação que você falou, né? A gente precisa estar na operação. Sim, todos nós precisamos estar na operação. É importante que a gente olhe a operação, é importante que a gente esteja acompanhando o que está acontecendo. A questão é o como. A questão é o como, né? Quais são as minhas atividades no operacional, né? Tem uma coisa que você me ensinou, que me veio agora na cabeça, que é o seguinte, né? Não sei se você lembra, você já falou isso para mim algumas vezes, né? Toda vez que eu vou implantar algo novo na minha empresa, eu começo, eu faço, eu ponho a mão na massa, eu dou o básico, tom que eu quero para que outra pessoa venha e assuma. Inclusive porque, numa eventual necessidade, eu sei tocar. Eu sei treinar outra pessoa, eu sei fazer e etc. Isso aí é fundamental. Aí eu vou pegar o tom do que você falou, do que você tem que fazer e etc., que é o teu, para a inteligência artificial que a gente está fazendo. Isso aí que você falou é muito poderoso. É a gente aliar, né, uma inteligência artificial com o tom financeiro que a gente quer entregar, que a gente tem essa base, e isso eu falo que é o nosso diferencial da RAG, né? A gente, antes de ser sistema, a gente é da área financeira, a gente entende do que está falando, do que está fazendo, e glória a Deus, né? Isso está sendo representado no sistema, pelas tuas próprias palavras, eu fico muito feliz com isso. Agora, o que a gente quer fazer? E está em construção já, tá? Vai ser mais ou menos assim. Nós vamos criar base de inteligência, de diretrizes, de tom para a inteligência artificial, contextualizada ao sistema e às ferramentas que existem, e nós vamos criar espécies de alertas. Além de você poder interagir, fazer perguntas e etc., mas nós vamos criar bases de alerta. Segundo a nossa visão financeira, se o teu DFC estiver com previsão de dificuldade de caixa nos próximos, vai acender uma luz. E não é se você interagir. Nós vamos colocar gatilhos de programação que vão te entregar isso numa tela, um dashboard, que não é perfumaria, mas olha o teu fluxo daqui tanto tempo. Você está com dificuldade esse dia, faria isso e etc. Cara, isso daí muda o jogo. Isso daí é usar bem feito, usar bem usado a inteligência artificial. Está em construção e eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que nós vamos entregar uma experiência de uso com a inteligência artificial no financeiro, junto com o sistema, que não vai ser só isso. Nós vamos botar agentes financeiros dentro do teu sistema, dentro do RAG 3, para executar tarefas de fato. Então, ele vai emitir nota, ele vai gerar cobrança, ele vai deixar pronto para ser enviado ao banco de forma automática. Nós vamos criar cercas de limite, aonde tem que ir, o que pode fazer, quais são as, né? Onde precisa dar o check, etc, né? Isso. Para que em determinados pontos você concorde, mude ou rejeite, para que avance para a próxima etapa. Isso eu diria até que é revolucionário. E, cara, isso aí... Otimiza o tempo. Vixe. Rapaz, eu tô ansioso até. eu quero entregar isso logo. Não, então eu vou falar um negócio para você fazer no seu sistema. Que a minha IA falou para mim fazer no meu. Compartilha. A minha IA falou assim, cria dentro do seu sistema um local onde os usuários do sistema eles possam printar a tela e mandar sugestão para que eu avalie essas sugestões e falo que se ela é viável ou não, entregue isso para o desenvolvedor. Você entendeu? Interessante. Ela já traz ideias ali para o desenvolvedor já poder colocar em prática. Então, assim, eu tô usando o sistema da RAG 3. Tô lá, operando o sistema. Cara, achei uma dificuldade aqui que, na minha visão, facilitaria meu mundo aqui e facilitaria minha operação. Eu printo tal e escrevo da forma que eu sei escrever. Não preciso ser especialista, dar termo técnico nenhum. E vou escrever isso e eu vou colocar dentro do seu sistema, porque vai ter um local ali para você pegar essa informação.
Mas ainda nem é você, a sua própria inteligência artificial ela já traz essa informação para você de forma compilada e vendo se compensa ou se não compensa dentro da visão de negócio que você tem, dentro da visão de... Ela já traz para você. E aí ela já traz ali para você, falando assim, ó, Ricardo, ó, isso aqui, a gente teve essa experiência, o usuário mandou isso daqui, isso aqui é uma coisa... que é para implantar, e a gente pode implantar isso daqui 3 meses, seguindo esses critérios aqui, as barreiras de urgência, né? Quem não sabe aí o que é uma barreira de urgência, né? Pensa aí na estrada, onde tem aquelas barreiras ali que você não pode passar. Então, se você passar ali, você cai no penhasco. É uma barreira de urgência ali para segurar teu carro não cair no penhasco. A gente cria essas barreiras no sistema, porque ele não vai passar dali, senão ele cai no penhasco e arrebenta com tudo. Então... cria essas barreiras de urgência para que isso fique uma experiência no cliente. Então, assim, isso foi a minha própria IA falou para mim, nem fui eu que pensei nisso. Legal. Ela mesmo falou para mim criar dentro da experiência do cliente, porque eu trouxe algumas diretrizes. A tal pessoa está usando e falou que se fizesse isso, fica maior. Então, em vez de você toda hora ficar indo buscar informação, porque a informação já não está dentro do sistema, para que eu mesmo pegue essa informação e eu mesmo compile essa informação. Legal. Nossa, legal. Mesmo. Vamos para os finalmente, então? Já? Tá massa o papo. Tá massa demais. Se deixar, a gente vai 3 horas aqui de conversa. Produtivo demais, cara. Produtivo demais. Tem que ter episódio 2. Tem que ter. Tem que trazer daí o teu funcionário, o Cleiton, aí, para poder bater esse papo também, né? Aí vai ter episódio 3, inclusive, então. Né? Não, vamos trazer o Cleiton aí. O Cleiton... para falar da operação em si ali, né? Mas assim, eu posso trazer a operação porque, pô, cara, eu pago, é a hora de produtividade, né? Ele tá lá. É mais importante que o Cleiton na operação eu saber quanto que eu tô gastando na operação. Sim, isso aí. Sistemas bem aplicados, gestão bem aplicada. É isso que eu... Uma das coisas, eu vou falar para você, é difícil puxar uma coisa para falar. Mas uma das que me vem agora é a aplicação de gestão. Ferramenta, caixa de ferramenta. Você está munido das suas, aplica as suas, sabe como elas funcionam. Isso é importante. A gente acha que terceirizar resolve os problemas. Né? A gente só terceiriza algo daquilo que a gente sabe como fazer. Aquilo que a gente tem um conhecimento. Aquilo que a gente conhece, né? Nós não podemos nos eximir completamente do assunto, completamente daquele tema. Então, a especialidade não precisa ser financeira, a tua especialidade não precisa ser comercial, a tua especialidade não precisa ser engenharia, a tua especialidade não precisa ser medicina, a minha especialidade, de todos nós, né? Mas aí a gente tem que estar envolvido com aquilo, porque aí é que entra a utopia, né? Se eu não entendo da operação, como é que eu vou fazer uma gestão da operação bem feita? Aí eu só mergulho na operação, só me mato de fazer as coisas e não encontro maneiras inteligentes de ter tempo para fazer gestão. Esse é uma das coisas que me deixa marcado hoje na nossa conversa. Eu lembro, Ricardo, quando eu dei esse feedback, falei para você, eu não sei se você lembra, eu estava na recepção da minha empresa. Não sei se você lembra que eu estava na recepção. Eu tinha começado um atendimento novo, uma coisa nova, um parceiro de negócio. E assim, eu contratei a funcionária, mas só que eu não coloquei ela para fazer. Eu lembro. Para fazer a função. Não coloquei ela para fazer a função. Você compartilhou isso comigo. Eu fiquei 2 meses fazendo a função. Fiquei sentado na recepção da minha empresa. Para sentir, para entender. Para criar o processo. Criar o processo. Dar o tom. Dar o tom. Quando o processo estava criado, eu entendi tudo, como funcionava, daí eu trouxe o colaborador, que já estava comigo. Expliquei o processo por processo. Fiquei sentado ali uma semana com ela na recepção da empresa. Ensinando, treinando. Hoje entra gente, sai gente, o processo está montado. Então, assim, eu não preciso sofrer mais aquele processo. Às vezes acontece, Emerson, de alguém ter alguma dúvida. Acontece, gente, dúvidas acontecem. Mas eu sei responder as dúvidas, porque eu criei o processo. E o processo, o que é legal, o processo ele não é fechado. A pessoa ela pode mudar o processo, ele não é meu.
ele não é meu. Pode atualizar, né? Não, o processo é o processo da empresa. Eu não tenho, como diz assim, eu criei isso daqui, eu não tenho apego nenhum sobre o processo. Isso é a palavra certa, apego, não tenho. O que acontece? O processo ele está ali, ele está criado. Se a pessoa veio, trouxe para mim, falou assim, Emerson, se a gente mudar esse processo, fizer isso aqui vai ficar melhor. Eu olho, analiso, falo, cara, vai ficar melhor, vamos mudar o processo. Você acabou de mudar o processo. Então, assim, isso é fazer gestão. Sim. Isso é fazer gestão. É você ter clareza que os processos foram criados por você, a empresa foi criada, mas esses pode ser mudado. Sim. Ele pode ser mudado. E você ter a clareza de mudar. E ter a opinião de ouvir ali o... Coração ensinável também, ali, de Isso. aprender, de ouvir. Quem tá ali, né? Quem tá ali no bastidor, ali, quem tá ali trabalhando, ali, tá operando, saber mudar, né? Uma vez lá na Colinos mudou, né, toda a diretriz porque os caras fizeram um brainstorm na produção. Né? Não sei, todo mundo sabe dessa história, que o cara da produção, eles queriam aumentar ali em 30%, se eu não me engano, a venda, mas não sabia como. Aí chegou lá na produção, lá, o cara que operava a máquina lá, a injetora, enfim... Falei, cara, não, isso é muito simples, cara. É só vocês pegar e aumentar a boca do tubinho aqui, não vai gastar nada. Porque daí vai sair mais pasta, vai colocar mais pasta de dente e a gente vai aumentar a venda, porque o povo vai gastar mais. Você vai vender mais para a mesma pessoa. Sim. Mas quem falou isso daí? Não foi os caras que estavam engravatados, sentados dentro da sala lá. Foi o cara lá da produção que deu essa ideia. Aí os caras trabalhou na época lá, quando era Colinos, lá atrás, né? Os caras trabalhou a ideia, aí pegou marketing, pegou tudo, fizeram aqueles outdoor, colocando aquele monte de pasta de dente, assim. Tudo isso para quê? Para aumentar... E eles aumentaram mais de 30% na venda com o aumento da boca do tubo. Que na metalurgia ali é muito fácil. Para você diminuir é ruim, mas para aumentar é fácil. Sim. Aumentar, você vai lá, usina, tira um pouquinho de material e pronto. Eles nem gastaram, não gastaram nada para fazer, então aumentar, porque foi lá ouvir a produção. Então tem que ouvir os colaboradores, tem que ir, se mudar o processo, tem que mudar. E não tem que ter ali vaidade para mudar as coisas, né? E isso é fazer gestão, é entender que o processo ele vem na frente ali da sua vontade. Né, a sua vontade de ter... Não, o processo ele está ali para você ajustar e ter bons sistemas. Tem que ter bons sistemas para fazer gestão. Sensacional. E Emerson, traz pro pessoal aí 2 perguntas aqui, né? Primeiro, qual que são os serviços que você tem lá no Grupo Command, né? Já faz teu merchan aí, que o pessoal pode estar indo lá, além de tomar um bom café com você lá, bater um bom papo, mas assim, o que você oferece lá de serviço, etc., lá no Grupo Command? E também, qual que é uma dica aí para o empresário, para o empreendedor que está iniciando, ou que ele está nesse ramo, ou etc., ali, o que ele precisa olhar já de bate-pronto, que ele precisa olhar para o negócio dele, para organizar, para ter uma boa gestão? Acho que são 2 pontos aí para a gente poder ir para os finalmente aqui. Antes. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Você que está na saúde e segurança do trabalho ou qualquer outro ramo, eu conheço o Emerson, ele contou um pouco da história dele aqui, de 50 metros, antes dos 50 metros, né? Sim. 6 meses sem cliente, com aluguel e não sei o quê. Até uma empresa hoje que está todos os meses, se eu estiver falando errado, você me corrige, todos os meses ganhando mais share de mercado, atingindo mais público, está crescente. Então, é uma curva de crescimento constante, tá? Para você que está ouvindo, ó, uma curva de crescimento constante. Quem não está crescendo está morrendo. Uma coisa que ele não está, a empresa é morrendo. Eles estão crescendo constante. E isso vem muito da gestão, da forma de pensar e do que você vem colocando. Como que você oferece... A forma que você vai responder é como você oferece teu serviço, é como você oferece a tua empresa, é como você oferece a qualidade. Tudo isso que você vai falar é o que mantém a tua curva de crescimento. E a curva de crescimento, e aí eu posso falar, perdão se eu vou expor alguma coisa que não deveria, mas vou tomar essa liberdade. A tua curva de crescimento, a tua curva de margem acompanha. Muita gente que cresce e reduz a margem, ou seja, aumenta o faturamento, vaidade, e ao invés de aumentar lucro, diminui o lucro. E eu vejo com propriedade isso, eu posso falar, você me desculpa se eu não pudesse falar, mas já falei. Ô, Vini, corta aí, depois eu disser que não pode. Se for pro ar é porque o Emerson permitiu. Não, tá permitido, Vini. Pronto, tá fechou. Permitido. Então a margem dele acompanha o crescimento. Em alguns momentos eu vi ali, na história, né, que a tua margem até aumentou em alguns momentos. Legal. Cresceu o faturamento e a tua margem aumentou. Isso vem
análise do custo, do pensamento industrial que você colocou aqui na mesa, da tua escola. Cada um tem uma escola. Então, complementando a pergunta do Gabi, aquilo que você vai trazer, que te dá esse tom, porque é o que está no meu coração do que a gente ouviu tudo, e complementando a pergunta, aonde você quer botar a Comand? Cara, porque vocês não param de crescer. Né? Conta para nós. Então, primeiro eu vou falar a segunda pergunta que o Gabi falou para mim falar com os empresários de saúde e segurança, né? Gente, começar uma empresa de saúde e segurança, ou se a pessoa já tem uma empresa, né, uma medicina ocupacional, seja aqui em Londrina, seja em outro lugar, o que eu acho importante é não fechar mercado. O que acontece hoje? O que eu enxergo? A pessoa ela tem uma empresa e ela fecha ali e ela tem um parceiro de negócio, que é outra medicina, e, cara, o cara não quer trocar um feedback, não quer conversar, não quer tomar um café, né? Gente, vamos tomar um café, cara, a gente não é inimigo. Tem mercado para todo mundo. Quando eu comecei meu negócio, sabe o que eu fiz? Eu fui lá na prefeitura e peguei quantos CNPJs tinha aberto em Londrina. Quem já fez isso? Olha só. Por quê? Porque eu queria saber qual que era o mercado. Aí eu peguei quantas medicinas tinham na época, dividi. Eu falei assim, cara, tem 5.000 clientes para cada medicina. Caraca. Cara, eu não preciso de 5.000, eu preciso só de 100 no começo. Então, gente, tem mercado para todo mundo. E outra, se a gente puder estar junto, é muito mais fácil crescer. Então, você que é empresário, eu tenho dúvida, Emerson, eu não sei como que eu faço, cara, tá apertado minha margem, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, que eu vejo que vocês têm feito e tá dando resultado. Cara, vem tomar um café comigo, vamos conversar, vamos ser amigo, vamos trocar figurinha. Cara, tem equipamento que eu tenho que vocês não têm, tem equipamento que vocês têm que eu não tenho. Vamos trocar essa figurinha, vamos se ajudar aqui, né? Principalmente aqui em Londrina, né? Que eu tô aqui. Vamos trocar essa figurinha. Cara, eu fui para São Paulo e eu tive um feedback hoje da maior medicina do trabalho do Brasil, lá em São Paulo, que ele mudou meu jogo. Caraca. Mudou meu jogo. Mas eu tava lá e a pessoa, ela se fez solista em conversar comigo. O dono do negócio, cara, ele tem 7.000 funcionários. Nossa senhora. Então assim, ele... E o cara se dispôs a contribuir com o concorrente dele, né, o pensamento, né? O concorrente dele para que o concorrente dele cresça. Então, mas não ele não me enxerga como concorrente, é amigo. Essa é a pegada. Porque assim, nós estamos no mesmo ramo, mas nós não somos concorrentes, nós somos amigos. Então assim, cara, vem tomar um café, eu posso... contribuir com a minha experiência, você com a sua, o que a gente pode encurtar de caminho. Tem um monte de desafio aí de imposto começando, de coisas. Gente, vai mudar o jogo, vai mudar a forma que a gente faz negócio agora em setembro. Então, assim, vamos conversar, vamos tomar um café. Eu acho que é importante isso, sabe, Gabi? Legal. E, assim, o começo ele foi desafiador, mas graças a Deus, eu tive pessoas perto que me ajudaram, né? Empresários perto que me ajudaram a alavancar meu negócio, né? E é uma verdade, a curva de crescimento, né? A gente teve uma curva de crescimento bem expressiva em alguns anos. Essa curva, no ano passado, a gente teve aí mais de 40% de crescimento de empresa. Eu vejo empresa aí crescendo 5%, 10%, o cara dando pulo de alegria, eu cresci 40%. Caraca. Então, assim... Cresceu com qualidade, tá? Eu posso falar isso, cresceu com qualidade. E essa é uma coisa que eu bato muito na tecla de crescer com qualidade e manter ali o lucro. Gente, empresa tem que dar lucro, tem que dar lucro. Como que eu vou abençoar o reino? Né? Agora eu vou falar de reino, né? Vou falar de propósito, né? Que eu não falei em nenhum momento aqui ainda nesse podcast, não falei de propósito. Cara, toda empresa ela nasce com um propósito para abençoar o reino. Sim. A gente tem que abençoar pessoas, abençoar vidas, abençoar o reino de Deus. Cada colaborador que eu tenho, eu penso, não estou abençoando o colaborador, eu estou abençoando o reino. Se ele tem um local, um ambiente agradável para trabalhar, um local bom de trabalhar, um local que ele queira voltar ali, prestar ali aquelas horas, se eu posso abençoar a família deles, eu estou abençoando o reino. Né? Se eu tenho um local onde eu vou, que eu posso abençoar, eu estou abençoando o reino. Então, assim, a empresa nasceu para abençoar. Se a minha empresa parar de abençoar, eu não quero mais ter empresa. Então, assim, a minha empresa ela nasceu com esse viés de abençoar pessoas, abençoar vidas, abençoar o reino. E é isso que importa. Então, para abençoar, para ter isso, eu tenho que ter lucro. Não tem como não ter lucro. É utopia falar que não precisa ter lucro. Tem que ter lucro. Eu tenho que ter lucro. Não se sustenta, não tem Senão, não tem. Então, assim, a gente tem que manter a margem, manter a lucratividade, né?
para ter um bom sustento e até para que as empresas que me contratam elas tenham segurança. Sim. Porque a empresa que me contrata ela tem que ter segurança, Ricardo. Falou assim, ó, essa empresa de medicina do trabalho ela não vai fechar as portas amanhã e vai me deixar na mão. Ela tem que ter a segurança. Então, assim, até o empresário que está me contratando, ele tem que saber que eu tenho que ter lucro. Por quê? Porque eu tenho que manter a operação. E se acontecer qualquer coisa com a empresa lá e eu tiver alguma coisa que eu precise fazer lá na empresa, ele tem que ter a segurança que a minha empresa ela vai, sim, agir e se responsabilizar pelos atos que tem ali, até financeiramente. Então, ele tem que ter essa segurança. Então, para isso, precisa ter lucro. Então, não adianta querer falar que não precisa ter lucro, precisa ter lucro. Então, até o empresário que me contrata, ele sabe que eu tenho que ter lucro. E assim, qualquer produto, né? Se eu compro esse blazer, se eu compro essa camiseta, esses caras que construem isso aqui tem que ter lucro, porque senão amanhã eu não tenho mais esse blazer para usar. Sim. Tem que ter lucro. Então, a empresa nasceu para ter lucro. E falando um pouquinho do meu negócio, né? Então, eu sou uma empresa de saúde e segurança do trabalho, Grupo Comand. Quais as minhas prestações de serviço? Então, eu trabalho com toda a parte de documentação. Então, PGR, PCMSO, LTCAT, são siglas aí, né? Então, faço toda essa gestão de documentação, né? Eu tenho tudo dentro da minha empresa ali. Então, meus técnicos de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, médico examinador, enfermeira. Eu tenho tudo dentro da empresa ali para poder oferecer para o empresário, né, essa segurança. Quando a empresa me contrata para fazer os laudos técnicos, vai uma visita técnica. Então, em todas, 100% das empresas eu faço visita técnica. Então, o meu técnico de segurança vai lá, vai avaliar o ambiente de trabalho para fazer um bom PGR. Né? Até a empresa, se ela não sabe para onde vai, o meu PGR pode ajudar. Porque ali a gente tem um plano de ação, né, no PGR, né, que é um programa de gerenciamento de risco ocupacional, mas ele tem um plano de ação ali que o empresário ele pode seguir. Ele tem 12 meses ali, um plano de ação montado, 5W, 2H, bonitinho, entregue na empresa, que ele já tem uma diretriz para os próximos 12 meses de algumas ações que ele pode tomar dentro da empresa e a gente ajuda o empresário com isso. Eu tenho a parte de medicina, então todos os exames admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho, eu faço tudo dentro da empresa, então tenho todos os exames, tudo dentro da minha empresa. Então eu tenho exames de laboratório, mais de 300, toxicológico, né? Hoje quem ali é transportadora tem que fazer, tem motorista, tem que fazer o exame toxicológico dentro ali, com preço menor, competitivo, muito bom para o mercado, né? Exames complementares que a gente chama todos, eletrocardiograma, eletroencefalo, espirometria, tudo dentro da empresa. E qual que é o meu diferencial? Eu faço agendamento dos exames, né, para os empresários. Então, pensa vocês no empresário que está lá, vou falar do ramo de construção civil, né, ou metalurgia, enfim, vou falar do ramo de construção civil, que normalmente o pessoal ganha ali por metro quadrado de construção. Você tem lá seu pedreiro lá que ganha por metro. Se ele não estiver lá construindo, você está perdendo dinheiro. Então, assim, quando eu faço esse agendamento, e um pedreiro, ele tem que fazer uma gama de exames. Uma gama. Ele tem que fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, exames de laboratório, enfim. Então, audiometria. Então, ele é um tempo, né? Há um tempo hábil para fazer os exames. Nas outras medicinas, você manda fazer o exame, o cara chega às 8 horas da manhã e sai meio-dia da medicina. Como eu faço esse agendamento, então eu já sei quais são as pessoas, quais são os exames do dia seguinte, então eu consigo fazer um agendamento prévio, consigo fazer esse agendamento que essa pessoa ela chegue no horário e ela fique ali, falando de um exame de pedreiro que tem vários, ficar 40, 50 minutos dentro da Comand e já está liberado. Olha o processo. Processo. Então, esse é um grande diferencial falando da minha prestação de serviço. Empresário, tem por mais que a pessoa ela me contrate para estar lá na empresa fazendo uma visita técnica semanal, né, que seria ali uma consultoria de saúde e segurança do trabalho. Vamos dizer que a maioria não contrata, mas tem ali o nosso WhatsApp, que consegue falar diretamente com o nosso técnico de segurança, com nossos técnicos, consegue falar comigo, e a gente consegue já rapidamente tirar as dúvidas, sanar as dúvidas. Às vezes o empresário tem uma dúvida ali, o funcionário tem uma dúvida, a pessoa tem uma dúvida, o pessoal do RH tem uma dúvida.
o que eu faço, qual bota eu compro, qual EPI eu uso, o que eu faço aqui com esse funcionário. Sofri um acidente de trabalho, CAT, tem que abrir. Então, a gente já tem um canal de comunicação muito rápido ali que as pessoas elas conseguem, né, entrar em contato com a gente muito rápido e a gente consegue sanar essas dúvidas. Eu vejo que é uma dificuldade nas medicinas ocupacionais ter esse canal de atendimento rápido. Então, assim, eu não contratei o Grupo Comand para estar aqui fazendo, mas independente se você contratou ou não, se você me contratou para fazer a gestão dos laudos de saúde e segurança, por mais que você não tenha contratado para estar na empresa, mas você vai ter esse feedback, vai ter esse acompanhamento, e se acontecer qualquer coisa na sua empresa, como nós somos responsáveis ali pelos laudos de segurança, nós vamos dar todo o apoio para o empresário. Esse é um diferencial. Então, assim, porque essa é uma gestão. Por isso que hoje eu ganho campo. Porque eu consigo ter esses feedbacks rápidos com empresários e ter esses momentos com empresários. Tem uma aproximação maior com o empresário ali na ponta, né? Ou ali com quem está tomando conta, Sim. que muitas vezes é o RH, Sim. né? O RH está ali na frente, ali, então eu consigo ter essa proximidade. Isso ajuda na gestão, né? Faço ali a parte toda do e-social, que é muito importante, de envios para o e-social. Aí eu ajudo ali as contabilidades, né? Porque aí a contabilidade não precisa me cobrar, não precisa fazer nada, vai ser tudo enviado, né? Então, a gente tem rotina para fazer isso, que é importante, tem barreira de urgência. Então, quando chegou na data X, que a gente tem datas limite de corte, chegou na data X, não enviou, acende o alerta, tem que parar tudo, tem que fazer isso, que é importante fazer agora. É importante fazer agora, porque senão vamos perder prazo. Então, assim, tudo isso eu tenho gestão. Então, assim, eu ajudo muito as contabilidades nessa hora. Por quê? Porque eu tiro esse trabalho da contabilidade. Sim. Então, a contabilidade ela acaba sendo um parceiro de negócio que a gente consegue ali trabalhar junto, né, das empresas. E, claro, que a avaliação psicossocial, que é o que está novo no mercado. Eu já falei no comecinho aqui do podcast, né? Gente, empresário, eu vou falar ali, né? Vou falar ali olhando para a câmera. Empresário, isso vai ajudar você, a sua empresa. Não tenha medo. Já existia risco ocupacional, já existia vários riscos ocupacionais dentro das empresas. O risco psicossocial é mais um risco que o governo lançou agora. E como eu vou falar assim, existia risco de acidente, por exemplo. Então, a gente a segurança do trabalho, ela já fazia a gestão desse risco, olhava para dentro da tua empresa, coloca dentro do PGR um plano de ação para a sua empresa não ter o risco naquele setor. E o psicossocial vai ser isso também. A gente vai olhar para dentro da empresa, para dentro desse risco, e a gente vai ajudar você a não ter esse risco. Então, isso vai ser benéfico para o empresário. E aí a gente vai conseguir, assim, mostrar que isso não está vindo de dentro da empresa, mas está vindo de fora. Às vezes o colaborador ele está trazendo de fora, ele está trazendo lá da casa dele, ou às vezes é uma conta que ele fez que ele não consegue pagar, algo do tipo que ele está trazendo para dentro da empresa. Mas não é só a empresa que produz isso. Então, essa é uma documentação muito importante que vai te ajudar, te auxiliar. Então, eu queria deixar bem claro isso, que ela vai te ajudar. E nós, do Grupo Comand, estamos preparados para fazer isso. Né? Com o sistema, Ricardo. Olha. Com o sistema. Eu contratei o sistema antes de começar a vender isso. Legal. Eu preciso falar. Está muito claro por que vocês estão crescendo. Porque você enxerga desafios como oportunidades. Porque tem gente que olha para o desafio e murmura. Tem gente que olha para a dificuldade e desiste. Tem gente que olha para a dificuldade e fala, mais uma coisa que colocaram, mais uma obrigação acessória, mais um não sei o quê. E tudo que você está trazendo aí para a gente aqui é que você está enxergando oportunidade. Você está saindo da curva, você está entregando solução. E você consegue agendar, sabe por quê? Tenho certeza que tem gente do SST ouvindo assim, mas ele não conhece o meu negócio, a minha cidade, os meus clientes, porque aqui não dá para agendar. Eu tenho certeza. Tem gente pensando dessa forma. Mas sabe por que eles estão pensando isso? Porque não estão fazendo gestão. Não estão mensurando. E aí, aqueles que não estão fazendo, você está crescendo, ganhando share. E ainda está abrindo aqui todo o jogo. Toda a receita do bolo. Parabéns pela tua jornada. Eu acho que isso é um aprendizado muito grande. Né? A gente parar de murmurar, reclamar pelos desafios e entender que todo desafio é uma oportunidade. Isso na prática você está dizendo aqui para a gente. Cara, você está falando de mais uma obrigação acessória, que eu já ouvi muita gente falando dessa obrigação, dessa situação, desse risco.
como um problemaço e você é o cara que está lidando com isso, está dizendo que é uma oportunidade. Isso aí é poderoso, cara. Isso aí fica um aprendizado para mim agora. Não, é oportunidade. O empresário que entender que isso vai trazer benefício para o negócio dele, primeiro, que a gente vai enxergar a empresa dele na visão dos colaboradores. Isso é a primeira coisa. A gente está usando metodologia. Por quê? Né? Por que os empresários têm medo? Porque não tem metodologia, mas a gente está usando uma metodologia comprovada cientificamente que ela funciona. E ela não é uma metodologia que ela foi criada agora. Essa metodologia já tem mais de 20 anos. Que ela já funciona nas empresas. Ela já funciona fora do país. Gente, é uma metodologia funcional, que ela funciona dentro das empresas. Então, nós não estamos entregando para o empresário um achismo. Nós estamos entregando para o empresário realmente solução. E é solução. E quando eu trago que isso vai ajudar os empresários, porque vai enxergar um todo. Se a gente faz a avaliação e enxerga um problema na empresa, a gente monta um plano de ação para resolver esse problema. Sim. E esse plano de ação vai ajudar ele a crescer, não vai ajudar ele a diminuir. Ele vai crescer, porque vai trabalhar na gestão, vai trabalhar na empresa dele. Então, ele vai crescer com isso. Emerson, mas o princípio é custo. Emerson, tem custo? Claro que tem custo para fazer. Que nem eu falei aqui, eu contratei sistema, né? Eu tenho que pagar o sistema, eu tenho que pagar quem está lá operando o sistema, não tem como, é custo. Mas a gente vai trazer benefício. Eu fui ontem, fiz uma reunião com uma empresa e mostrei, o empresário falou assim, Emerson, mas isso aqui está me trazendo solução. Eu falei, mas esse é o intuito, é trazer solução para você. Agora, você enxergou uma coisa que você não enxergava, que está comendo custo. Cara, pasmem, os colaboradores deles responderam que eles ficam ociosos durante o dia. Ociosos. Você tem noção que é isso? Ficar ocioso durante o dia? Cara, os próprios colaboradores de produção dele falou que ele ficava ocioso. Eles estão ociosos. Quer dizer, então, que dá para aumentar a produção. Mas com responsabilidade. Daí eu olhei para ele e falei assim, o que acontece? Por que você não consegue aumentar a produção? Ele falou assim, Emerson, mas eu tô com muito trabalho, tem coisa atrasada. Mas por quê? Por quê? Porque não tem clareza para eles. Sim. Então, agora é trabalhar a gestão, trazer clareza. Vamos montar um plano de ação? Vamos montar um plano de ação para a gente trazer clareza ali pro pessoal da produção. Cara, ele vai aumentar o ticket médio dele. Saiu de graça, tá? Para ele saiu dada essa avaliação. Eu falei, vamos aumentar o preço da avaliação aí, né? Pergunta para você que está assistindo. Pergunta forte. Acabei de me fazer essa pergunta. Quando você encontra um problema, você varre para debaixo do tapete ou você monta um plano de ação? Aqui caiu muita ficha, hein? Esse podcast vai cair muita ficha para muito empresário e caiu muita ficha pra gente, hein? Nossa, demais. Demais. Emerson, sensacional. Eu acho que vai dar muita clareza para o empresário lá na ponta, lá, como organizar a sua gestão, como olhar para os desafios do dia a dia e poder não só olhar para o desafio e falar, vou enfrentar. Não, espera aí, vamos planejar, vamos sentar, que sistema que eu preciso, o que eu preciso trazer, o que eu preciso, que clareza que eu preciso ter aqui. Ok, agora a gente vai para ação. Então, isso é muito, muito importante. Emerson, sensacional. Muito obrigado por esse episódio, por essa parceria, pela tua fala e realmente dar um podcast para 2, 3, 4, 5. Tem que ter outro podcast, porque tá sensacional e cada vez mais eu acho que vai trazer muito conteúdo bom aqui para o empresário ali na ponta. Ele pode, numa virada de chave, ele conseguir aumentar sua margem, aumentar seu lucro, ajudar o teu funcionário, etc. Não, eu vou vir com a relaçãozinha dos meus problemas para a gente criar plano de ação. Consultoria aqui, ó. E esse é o intuito, né? Esse é o intuito, a gente crescer junto. Acho que eu já falei algumas vezes para você, né, Ricardo? E eu repito isso, crescer sozinho é muito chato. Sim. Cara, já pensou você ficar rico, ficar milionário e ficar sozinho? Que vantagem faz isso? Zero. Não, zero. Então, se você crescer com responsabilidade, junto, as pessoas estão perto, crescer junto, todo mundo crescer junto, cara, vai todo mundo andando junto. E todo mundo vai andando, criando dinheiro. Tem gente que não gosta aí dos gurus da internet, que fala de crescimento de todo mundo junto, que fala isso, fala aquilo, né? Enfim, cara, tem espaço para todo mundo. Sim. Tem espaço para todo mundo crescer. Né? E tem espaço para todo mundo estar junto. Se de repente a pessoa não quer ser um empresário, tá tudo certo também.
mas pensa que o colaborador ele está empreendendo no CNPJ de outra pessoa. Ele faça tá o seu melhor, né? Cara, Faça faz o melhor. Porque o empresário que ele for comprometido, inteligente, ele vai enxergar aquela pessoa, Sim. vai começar a dar mais oportunidade para ela. Às vezes a pessoa ela não nasceu para ser empresário, porque é desafiador ser empresário no Brasil, é desafiador. Não é fácil, a gente está conversando aqui, estamos falando de números, mas é desafiador, Sim. cara, é muito difícil. E às vezes a pessoa não quer ter esse difícil, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas pensa que você está empreendendo no CNPJ lá do outro. Né? Os meus colaboradores pensam que estão empreendendo no meu. E aí, cara, faz coisa diferente. O que é bom empreender no CNPJ de outro, Ricardo? É que se ele, né, vou falar dos meus, né? Se o meu errar lá, quem vai pagar o erro vai ser eu. Mas se ele fizer e acertar, com certeza, isso é certeza. Eu vou olhar para ele e, cara, eu vou ficar grato e não só grato. Não é só gratidão. Não falta oportunidade de trabalho, faltam Não. pessoas que querem entregar resultado. Não é só gratidão. Dispostas a trabalhar. Não é nem entregar, não é querer, é estar dispostas a fazer o que precisa ser feito. E não é só não é só ser grato, né? Ó, muito obrigado. Ninguém quer receber o muito obrigado, porque ninguém vive de muito obrigado. Não, tem que ter reconhecimento. Reconhecimento financeiro. De várias frentes, isso, inclusive financeiro. Não, financeiro, Principalmente financeiro. Então, se a pessoa... Então, assim, ser empresário, ser empreendedor no CNPJ de outra pessoa é muito bom. Por quê? Porque se você errar, quem vai pagar a conta vai ser o empresário lá da ponta. Mas se você acertar, se o empresário for inteligente, você vai ser beneficiado por isso. Com certeza. Né? E é isso. E eu quero, né, de antemão, agradecer vocês aí pela oportunidade de estar aqui, né, gravando esse podcast aqui, estar conversando com vocês. Poxa, é muito gratificante para mim. E é gratificante ter essa parceria com a Hag, uma parceria que começou no começo, né? Vamos dizer assim. E é uma parceria que eu tenho certeza que vai ser de longa data, porque eu conheço vocês e eu tenho certeza que tudo que eu precisar, né? Que eu não vou precisar construir um sistema de financeiro, que se eu precisar de alguma alteração, vocês vão fazer. Certeza. E eu tenho certeza que vocês vão entregar o melhor. E quando eu precisar de ajuda, eu tenho onde bater na porta, né? Ó, eu preciso de uma ajuda aqui, eu preciso olhar aqui, eu tenho onde bater na porta. Né? Eu sei que não é um intuito do sistema da Hag 3, né? Ficar acionando o Ricardo para... Né? Porque o intuito da Hag 3 é o quê? É o empresário não depender de nenhuma análise, mas sim da análise que está ali no sistema, né? Uhum. Mas eu sei onde bater na porta, né? E o sistema da Hag 3 ele tem entregado aí. A gente tem desafios, né, Ricardo? Que a Hag vai proporcionar aí, e a gente tem desafios para frente, mas eu tenho certeza que, né, te conhecendo, coração aberto e outra falando, né, do que eu te conheço, que você vai entregar o resultado, que esse que é o importa, né? Lá na frente entregar o resultado. A gente tem desafio, mas vai conseguir entregar o resultado. Obrigado pela confiança, Emerson. E eu quero aproveitar a tua deixa, fazer um chamado à responsabilidade de todo mundo que está assistindo a gente. Você precisa tomar a rédea do teu negócio. Você precisa saber o que você tem que fazer. Você precisa tomar decisões assertivas. Você precisa fazer gestão. E eu fiz, além de um chamado à responsabilidade, é um chamado ao descanso, na verdade, né? Porque é pesado tomar decisão no escuro, é pesado empreender, não é fácil realmente, é extremamente desafiador. Eu fechei a I7 por enfrentar esses desafios. E, então, é um chamado à responsabilidade e ao descanso de cada um. Porque faça aquilo que precisa ser feito. Você já está sofrendo a dor da má gestão. Você já está sofrendo a dificuldade da má gestão. O que você precisa fazer hoje, talvez, é sofrer a dor de fazer a gestão. É ter que sair da tua zona de conforto e fazer algo daquilo que você não está acostumado a fazer. Para isso, traga pessoas para o seu lado, né? Então, eu me sinto honrado quando você fala isso, Emerson, de poder contribuir da mesma forma como você já contribuiu e contribui muito com a gente, comigo, pessoalmente, inclusive, falando. Então, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento. Obrigado por permitir que a Hag 3 e a gente esteja participando da história do Grupo Comand, que a gente esteja contribuindo de alguma forma. Isso que você falou é uma verdade. A gente está perto, o nosso sistema, o nosso negócio cresce com o teu feedback, com o teu uso, com a tua experiência, com as tuas necessidades,
com aquilo que você nos apresenta que precisa ter. Muita coisa ficou sem falar nesse podcast. Nós estávamos falando outro dia sobre a reforma tributária. A gente estava falando outro dia, antes, nos bastidores, sobre a inteligência artificial. A gente falou só um pouco aqui. Sim. A gente está falando sobre disparo de WhatsApp, de cobrança. Muitas coisas ficaram de fora. E isso tudo vem da necessidade. Isso tudo vem da conversa, do crescimento. Porque eu sei que você quer isso para o teu negócio. Você quer facilidade para o teu negócio, mas você também quer que a gente cresça, você também quer que a gente prospere, você também quer que o sistema alcance outras pessoas. Senão você não estava aqui falando muita coisa do que você falou. Eu quero agradecer. O principal assim, os parceiros de negócio crescer. Né? Se o pessoal aí que tem sistema, né? Gente, dá uma abertura para os empresários, né? Poder falar do sistema. Não fica com vaidade. Ouvir, né? Tem que ouvir. Ouvir. Tira a vaidade do seu sistema, cara. Não pensa que você construiu a melhor coisa do mundo. Para com isso. Sim. Para com isso. Para que isso? Não, ouve lá o cara que está na ponta, o cara Tem que ouvir o cliente. Ouve o cliente, ouve o cara que está na ponta, que está operando o negócio que você criou, que você pode trazer muito mais soluções para o mercado e crescer. Né? E eu vejo isso, né, Ricardo? Que nem você falou que a gente quer estar junto e crescer. E eu vejo isso em vocês, né? O querer crescer é não ter vaidade. Você sabe o que você sabe. Você sabe o que você é bom. E, enfim, isso ninguém vai tirar de você. Mas as pessoas que estão no negócio delas sabem o que elas sabem e também tem ali o feedback, sabe o negócio delas. Então, assim, fazer essa junção. E isso é muito importante. Então, eu queria agradecer vocês, né? Assim, esse sistema ele tá rodando lá na minha empresa, né? Se algum empresário... não, roda, cara, roda perfeitamente. Então, tenha esse negócio com vocês de saber que roda, de saber que é isso, que isso ajuda muito nas tomadas de decisão e que você tem que ter sistema. Tira do Excel, as planilhas do Excel, tira esses negócios do saco de pó. Responsabilidade de quem está fazendo gestão da sua empresa no Excel. Isso é irresponsável. Ouve o que o Emerson está falando. Tira essas planilhas. Gente, cara, traz para um sistema. Organiza. Cara, organiza. Por quê? Porque você vai ter clareza dos seus números. Talvez você está ganhando muito menos que você pensa estar ganhando. Ou talvez está ganhando muito mais que você pensa estar ganhando. Sim. Então, talvez você pode alavancar a tua empresa num tamanho... sensacional. Que você nem sabe. E é isso que os grandes fazem. Pronto. Tá aí um negócio. Tá aí, ó. Qual empresa grande de sucesso, duradoura, que está no mercado que não faz gestão? Diz uma para mim aí. Não existe. Não existe. E aí você quer crescer sem fazer gestão? Não, é sem gestão. Esquece. Explica isso para mim. Vai lá na Havan, né? Havan, como que a Havan faz uma loja? Esquece. Ela faz estudo geográfico do local. Tudo, faz todo um estudo para criar uma loja. Por que cresce? Tem gestão. Ele sabe os números. Tem uma entrevista do dono lá, esqueci o nome dele, enfim. Luciano. Luciano Hang. Tem uma entrevista dele que ele fala qual que é a folha de pagamento, quanto que ele paga, quanto que ele fatura, tudo sem olhar nada. Por que ele fala isso? Porque ele tem um sistema de gestão que ele sabe quanto que é a folha de pagamento, quanto que é a gestão, quanto que ele paga de imposto. Tudo bem organizado. Cara, ele fala total. assim, ele fala em pé quanto que ele paga de imposto, assim, naturalmente, no meio da rua. Por quê? Porque ele tem gestão. Sensacional. Então, assim, se ele é grande, é porque ele tem gestão. E você pode pegar a história dele, que eu já escutei, já ouvi a história dele, tem gestão desde o começo. Então, gente, tenha gestão. Não tô aqui falando, Emerson, você é o melhor empresário do mundo. Não é isso. Não sou. Ninguém precisa ser o melhor. Não, precisa se colocar à disposição. Mas eu tô à disposição, tô no mercado. Tem muita coisa que eu erro? Bastante. Tem bastante coisa que eu acerto? Bastante também. É isso que é o negócio. E erro pouco. Isso que é importante. Porque eu tenho sistema para me falar. Com erro. Isso, tem sistema para falar. Picos e vales. Eu quero passar bastante tempo no pico e só dar um susto. Só um susto no vale. É isso daí. Sensacional, pessoal. Então você que ficou até o final aí, tem muita coisa top. Volta esse vídeo, assiste de novo, ouve, escuta com clareza, porque você pode organizar muito a sua gestão, a sua empresa. Só por esse bate-papo aqui, Emerson, muito obrigado mesmo. E não deixe de clicar aí no sininho, no curtir, envia esse podcast para outros empresários aí que precisam ouvir o que a gente falou aqui hoje, porque pode mudar o jogo numa simples ação. Olhando às vezes um desafio ali, ele já pode colocar em prática como organizar, trazendo um sistema XYZ para poder organizar a empresa dele.
Beleza? Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Obrigado, Ricardo. Tamo junto. Até uma próxima aí. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigado vocês que ficaram até no final. E vamos compartilhar. Eu acho que ficou bem legal esse podcast. Ficou. Acho que nós vamos Tô ansioso para assistir. vamos ter bastante frutos esse podcast. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Até mais.